Olá, turminha, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tenham passado bem aí o final de semana. Vamos começar as nossas aulinhas de hoje, ok? Hoje então é segunda-feira, nós teremos agora a aula de ciências e em seguida de matemática. Vamos lá? 28/9, ó, finalzinho do mês. Vamos pegar firme então, finalzinho do mês, segunda-feira. Vamos pegar firme aí, né, com as atividades. Turminha, apostila de ciências, página 121, ok? O que é ecologia? Então vamos lá. Todos os seres vivos que habitam a superfície da Terra interagem entre si com o ambiente. Nenhum organismo é capaz de viver sozinho. Para estudar e compreender essas relações, foi criada uma ciência, a ecologia. Então, o que é a ecologia? É a ciência que estuda, né, as relações entre os seres vivos entre si, aliás, as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente que os cerca, né? Então, a ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e do ambiente que eles vivem, que os cerca, ok? Interação é todo relacionamento entre os seres vivos ou entre elementos naturais e sem vida. Veja a seguir elementos de interações entre os seres vivos. Então, nós temos aí na primeira imagem o beija-flor se alimentando do néctar de uma flor. Então, nós temos aqui o beija-flor, ele se alimenta do néctar da flor. Então, é uma relação entre o beija-flor e a planta, porque ele depende da planta, do néctar da planta, para se alimentar. Então, essa já é uma relação entre o beija-flor e a planta, ok? E a flor. Depois, nós temos as rêmoras se alimentando das sobras de comida do tubarão. Então, aqui nós temos o tubarão e as rêmoras, que são outra espécie de peixes, bem menores que o tubarão. O tubarão, quando ele se alimenta, né, ele devora ali a sua presa, então fica alguns restos alimentares, né, flutuando ali na água. E as rêmoras, então, elas sempre acompanham o tubarão para que o momento que ele vai devorar uma presa para se alimentar, esses restos que saem, essas migalhas que saem, elas possam se alimentar. Então, essa relação, elas dependem ali do tubarão, né? A hora que o tubarão devora a sua presa, né, e vai se alimentar, o que sobra ali, os restos que escapam ali, ficam ali na água, né, no mar, elas vão e se alimentam também, ok? Outro exemplo de interação entre espécies pode ser observado quando o número de indivíduos de uma delas se multiplica. As onças, entre outros animais, alimentam-se de capivaras. Então, a capivara, ela serve de alimento ali para as onças e outros animais. Tá? Nas regiões em que as onças estão sendo caçadas, há aumento da população de capivaras. Então, se a capivara ela é o alimento da onça, ou seja, a onça se alimenta ali da capivara, se é uma região onde começam a caçar as onças, o que vai acontecer? Vai diminuir o número de onças e a população de capivaras irá aumentar. Por quê? Porque não vai ter a mesma quantidade de onças para devorá-las, devorar as capivaras, ok? Esse grande número de capivaras, por sua vez, alimentam-se de plantas. Caso a quantidade de alimentos diminua, elas podem migrar para outras regiões em busca de alimentos. Assim, invadirão o habitat de outros animais, causando desequilíbrio no ambiente. Então, olha para vocês verem a importância dessa relação entre os animais, entre os seres vivos. É importante o quê? Para que haja o equilíbrio do meio ambiente. Então, nesse exemplo citado aqui, imaginem assim uma situação, um local, um determinado local. Tem a capivara e tem as onças, certo? As capivaras são o alimento das onças, né? A partir do momento que as onças estão devorando as capivaras para se alimentar, estão controlando o quê? A população das capivaras. Elas estão ali num número controlado. Se acontecer algo com as onças, por exemplo, elas passarem a ser caçadas, irá diminuir o quê? A população das onças, certo?
Diminuindo a população das onças, vai aumentar a das capivaras. E as capivaras se alimentam do quê? De plantas. Aumentando a população das capivaras, vai diminuir as plantas ali do local. Ou seja, vai faltar alimento ali para elas. Elas vão então migrar, ou seja, elas vão se direcionar, se mudar para outro ambiente. Aí elas vão causar um desequilíbrio ambiental, saindo do ambiente delas para um outro ambiente. Então vocês viram, turminha, a importância da ecologia, dessa relação entre os seres vivos, essa interação entre eles, é importante para que se mantenha o equilíbrio ecológico, ok? Página 122, níveis de organização dos seres vivos. Para facilitar a compreensão de como os seres vivos e o ambiente se organizam, foi criada a classificação dentro da ecologia. Veja como ela é feita. Primeiro, cada ser vivo, cada indivíduo é um organismo, então pode grifarem aí, tá? 2. Quando o organismo de uma mesma espécie se agrupam em determinada área, eles formam uma população, então pode grifar aí, ok? Espécie é o grupo de seres vivos que pode se reproduzir e gerar descendentes férteis, ou seja, podem se multiplicar. Quando populações diferentes ocupam o mesmo local, elas constituem uma comunidade, ok? E quando diferentes comunidades interagem entre si com o meio ambiente, elas formam um ecossistema. Então aqui, acompanha aí para vocês verem, turminha. Nós temos aqui, ó, os organismos, um ser vivo, um animalzinho e a planta, a árvore, certo? Aqui nós temos vários animaizinhos, já houve ali a multiplicação da espécie e as árvores. Então, formamos as populações, certo? Depois nós temos aqui mais animaizinhos e mais árvores. Aí formamos a comunidade, tá? E todo esse espaço aqui, o meio ambiente em geral, onde tem as plantas e os animais, é o ecossistema. Então essas são as divisões ali dentro da ecologia, para facilitar o quê? Ali o estudo, a organização ali da distribuição desses animais, né? Para facilitar o estudo, a interação entre eles e o ambiente, ok? Ecossistema. Todas as comunidades que vivem em um ambiente e relacionam-se entre si com os elementos não vivos do ambiente, como água, solo, etc., formam um ecossistema. Então, podem grifar essa palavrinha aí. Então, é o ecossistema. Então, é o local ali onde todas as comunidades se relacionam, vivem entre si, se relacionando entre si e com o ambiente ali, né? Por exemplo, o solo, a água. Ok? Exemplo aqui, ó, tem um desenho. O recife de coral é um exemplo de ecossistema aquático. Então aqui nós temos a imagem, um recife de coral é um ecossistema aquático, né? Então todos os corais, anêmonas aqui que vivem aqui, eles interagem entre si. Então formam esse ecossistema aquático, ok? Página 123. Temos aí 3 exercícios. Já ficam então de homework para vocês, ok? Depois, página 124, continuamos aí, cadeias alimentares. Os ecossistemas apresentam uma organização adequada às necessidades alimentares dos seres vivos que nele habitam. A forma de obtenção de alimento pelos seres vivos varia. Existem organismos que conseguem produzir o próprio alimento, como as plantas, outros, como os animais, precisam se alimentar de seres vivos para obter energia. Então, com relação ao modo de alimentação, né, as plantas, elas obtêm o seu próprio alimento, através do que, turminha? Da fotossíntese, certo? Já os outros seres vivos, os animais, por exemplo, eles dependem dos outros para se alimentar, seja das plantas ou seja de outro ser vivo. Essa relação alimentar entre os seres vivos é chamada de cadeia alimentar. Então pode grifar aí. O que é cadeia alimentar? É a relação alimentar entre os seres vivos. Ela pode se formar em todos os ambientes, tanto aquáticos quanto terrestres. Em uma cadeia alimentar, a energia do alimento passa de um organismo para o outro.
As cadeias alimentares sempre se iniciam com o produtor e terminam com o decompositor, e entre eles pode haver um ou mais consumidores. Eles podem ser herbívoros, grifem aí, turminha, quando se alimentam de plantas. Eles podem ser carnívoros, quando se alimentam de outros animais. Ou podem ser onívoros, quando se alimentam tanto das plantas quanto dos animais. Ok? Nós, seres humanos, nos alimentamos de outros seres vivos e assim também fazemos parte das cadeias alimentares. Para representar uma cadeia alimentar, utilizamos setas que partem sempre do alimento e apontam para o consumidor. Veja a seguir um exemplo de cadeia alimentar em um ecossistema terrestre. Okay? Então vamos acompanhar aí, turminha. Ó. Nós temos aí, ó. Então aqui é um ecossistema. A planta, ela obtém o seu alimento através da luz do sol, realizando a fotossíntese, certo? A folhinha da planta, ela serve de alimento para esse animalzinho aqui, para a lagartinha, certo? Assim como a lagarta vai servir de alimento para esse pássaro. Assim como esse pássaro, ele vai servir de alimento para esse outro pássaro maior, certo? Se essa planta, essa lagarta, esse pássaro ou esse outro pássaro morrem, eles vão entrar em decomposição. O processo de decomposição, tanto da planta, da lagarta e dos dois pássaros, vai servir de alimento para os fungos. Então, vocês viram aqui o ciclo da cadeia alimentar? Então, é assim que funciona uma cadeia alimentar, ok? Representação esquemática de cadeias alimentares terrestres. Todo produtor é um ser vivo que realiza fotossíntese. Note que um dia todos os seres, ao morrer, servirão de alimento aos decompositores, tá? Então, todos esses seres vivos, ó, a planta serve de alimento para a lagarta, que serve de alimento para esse pássarozinho menor, e esse pássaro menor serve de alimento para esse pássaro maior, que aparentemente é um falcão. Qualquer um deles que morra vai servir de alimento para os seres decompositores, que podem ser fungos, bactérias ou outros micro-organismos, ok? Então, é assim que funciona uma cadeia alimentar, ok, turminha? Página 125. Encontre elementos de cada cadeia alimentar, ok? Então, aí nós temos as dicas, né? Da 1 até a 6, aí vocês vão preencher, ok? A 2, observe a cadeia alimentar ao lado e faça o que se pede. Então, vocês vão observar esse esqueminha dessa cadeia alimentar. Quem aqui é o produtor? O produtor é lá o primeiro ali que começa a fornecer o alimento. Quem que é o produtor aí? Quantos consumidores formam essa cadeia alimentar? E quais são eles? Quantos consumidores nós temos aí? E quem são os decompositores? Ok? Página 126, equilíbrio ecológico. As relações alimentares entre os seres vivos não param na cadeia alimentar. Além de garantir a sobrevivência das espécies, elas ajudam no equilíbrio natural. Qualquer ecossistema está constantemente sujeito a desarranjos que poderão causar um desequilíbrio ecológico. O desmatamento, por exemplo, pode influenciar o surto de certas doenças, como febre amarela. O vírus dessa doença é transmitido de um macaco para o outro através da picada de mosquitos e esse ciclo ocorre dentro das florestas e matas. Com o estreitamento da região entre mata e cidade, o vírus chega ao ser humano, transmitindo por esses mosquitos depois de picar um macaco contaminado. Assim, o ser humano passa a participar do ciclo da doença. Então, o que quer dizer aqui, turminha? Quando ocorre um desequilíbrio ecológico, né? Até nós, seres humanos, podemos aí sofrer as consequências. No caso aqui da febre amarela, né? Uma doença ali do macaco, né? O vírus ali é do macaco, certo? Que está contaminado. Diminuindo ali as florestas, o que vai acontecer? Esses macacos vão procurar alimento aonde? Nos locais próximos, ou seja, nos vilarejos, nas cidades. E, consequentemente, poderão transmitir o vírus a quem? A nós, seres humanos. Então, aí é um exemplo clássico de desequilíbrio ecológico. Tá? Aí,
nessa primeira imagem, turminha, nós vemos aí, gafanhotos se alimentam principalmente de plantas. Com o desmatamento, aumenta a infestação desse inseto nas lavouras. Então, os gafanhotos, eles se alimentam de plantas, árvores, folhas em geral. Desmatando a floresta, destruindo as florestas, eles vão migrar, eles vão procurar aonde? Se alimentar nas plantações. Vai haver o quê? Um prejuízo ali para o produtor, que planta ali, né, na sua lavoura, seja um milho, seja soja, seja o feijão, seja laranja, enfim, seja qualquer produto agrícola ali, ele vai sofrer a consequência, porque os gafanhotos vão para lá e vão querer destruir, né, porque eles precisam se alimentar, né. Outro exemplo aqui, os pássaros e outros animais, ao se alimentarem de gafanhotos, mantêm o equilíbrio ecológico, ou seja, controla a população de gafanhotos. Então, para que isso aqui não aconteça, os gafanhotos destruindo plantações, nós temos os pássaros que se alimentam dos gafanhotos, ok? Turminha, página 127. Temos aí mais 2 exercícios, tá? Para vocês fazerem. Página 128, não vamos fazer, vamos pulá-la. Vamos agora para a página 129, diversidade dos seres vivos. A evolução das espécies. Ao observarmos as espécies da Terra, percebemos uma grande variedade de seres vivos, adaptados aos mais diferentes ambientes. Os cientistas perceberam, com base na análise de fósseis estudados na unidade 4, que diversas espécies que viveram no passado eram diferentes das que existem atualmente, apesar de apresentarem algumas semelhanças. Assim, concluíram que as espécies passavam lentamente por mudanças ao longo do tempo, ou seja, elas evoluíam. Os indivíduos que não estão adaptados às modificações do ambiente, naturalmente extintos por meio de um processo denominado seleção natural. Então, todos esses seres vivos, eles vão se evoluindo. Durante essa evolução, vão ocorrendo adaptações para que eles possam sobreviver, certo? Os seres vivos que não se adaptam, né, a essas mudanças, eles vão naturalmente vão se sumir ali do espaço, né? Vão ser extintos, certo? Então, esse processo no qual os indivíduos não se adaptam às mudanças ali para sobreviver é chamado de seleção natural, ok? Podem até grifar aí esse parágrafo. Os indivíduos que não são adaptados às modificações do ambiente são naturalmente extintos por meio de um processo denominado seleção natural. A seleção natural favorece os indivíduos com características que lhes dão vantagens para sobreviver e se reproduzir, como suportar melhor determinado clima, ser mais rápido, enxergar melhor, camuflar-se, etc. Ao transmitir essas características aos descendentes, a espécie se mantém no ambiente. Contudo, esta mesma espécie pode desaparecer, isto é, entrar em extinção se o ambiente se modificar e ela não conseguir se adaptar à mudança. Então, os seres vivos, mesmo eles tendo ali desenvolvido as suas adaptações ao meio ambiente, se o meio ambiente se modificar também, elas podem desaparecer, né? Se tornarem extintas. Okay? Então, tem essa relação aí entre as mudanças ocorridas no meio ambiente, os seres vivos se adaptam, porém, se esse ambiente sofrer mudanças novamente, eles podem se tornar extintos. Ok, turminha? O cacto é uma planta adaptada para viver em ambientes muito secos, como o deserto. Então, isso aqui é uma planta, turminha. Ela é típica de ambientes secos, ok? Então, ela é totalmente adaptada, quer dizer, para habitar ambientes secos, ok? Como no caso, deserto. Vamos lá? Turminha, encerramos aqui, então, a nossa aula, tá? Página 130, 131, nós não vamos fazer, tá? Homework, então, o Pro vai marcar as páginas aqui para vocês, tá bom? O homework é a página 123. Apostila.
certo? 2 exercícios. Depois a 125. 127. Ok? E hoje temos também, vamos trabalhar página 279 e 280. Ok, turminha? Então, homework de ciências, 3 páginas da apostila, mais ou menos 3 exercícios cada uma, e uma folhinha aí do vamos trabalhar. Ok, turminha? Dúvidas? Podem chamar por lá no WhatsApp depois da colheita. Combinado? Até daqui a pouquinho, turminha.